Deus em Gênesis capítulo 38. Pensou que era João, né? Nós estamos começando com João ainda. Já ministrei João, tudo que eu li já ministrei, discipulado, jovens, vigília, meu Deus. Mas semana que vem com certeza nós vamos ter mais livro de João aí, amém? Então, Gênesis capítulo 38. Versículo 14. Amém? Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. E assim diz a palavra do Senhor. Vamos do 13, vai. Do 12. E no decorrer do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. E Judá foi cortado e subiu até seus tosqueadores de ovelhas em Tímina. E ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E contaram a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear suas ovelhas. E ela tirou de si suas vestes de viuvez, e se cobriu com um véu, enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto, que fica junto ao caminho de Tímina, porque ela viu que Selá havia crescido, e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Quando Judá viu, ele pensou que fosse uma, diga comigo, prostituta, porque ela havia coberto a sua face. Ele se voltou a ela junto ao caminho e disse: vem, rogo-te, e deixa-me entrar em ti, pois ele não sabia que ela era a sua nora. E ela disse: o que me darás para que eu possa entrar em mim? E ele disse: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás um penhor antes que envies. E ele disse: qual penhor eu te darei? E ela disse: teu selo, as tuas pulseiras e o teu cajado que está à sua mão. E ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele. E levantando-se ele foi, ela concebeu, ela imediatamente engravidou dele, tá? E ele levantou-se e foi, colocou de lado seu véu e pôs suas vestes da viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão do seu amigo, o Adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho? E eles disseram: não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E ele voltou a Judá e disse: não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta neste lugar. E Judá disse: que ela o tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a encontraste. E aconteceu que quase 3 meses depois, constaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se, e também, eis que está com o filho da prostituição. E Judá disse: trazei-a, para que ela seja queimada. Mas enquanto era trazida, enviou a dizer ao seu sogro: do homem que essas coisas pertencem, estou grávida. E ela disse: reconheces, suplico-te, de quem são essas coisas? O selo, as pulseiras e o cajado? E Judá reconheceu e disse a ela, Judá reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque não lhe dei Selá, meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, toda honra, glória, louvor, poder, graça, seja dada ao teu santo nome, ó Deus. Tu és digno de tudo, ó Pai amado, tu és digno, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós te clamamos, ó Deus, que nesta manhã a tua palavra seja ministrada com poder, sabedoria, ousadia. Que a revelação do Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã, Deus. Eu te peço, ó Pai amado, para que cada mente, ó Pai amado, esteja aberta para receber a tua palavra e as tuas promessas, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado através dessa palavra. Que o nome do teu Filho Jesus exaltado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se sentar, Igreja Viva.
Glória a Deus, amém? Bom, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa palavra, muita atenção, não pisque seus olhos, porque o que nós vamos ministrar aqui é muito forte, e preciso da compreensão dos irmãos, preciso da atenção dos irmãos para que a palavra seja revelada, amém? Não durma no ponto. Você que está aí na sua casa, não fique assistindo a live e a TV ao mesmo tempo. Se é para cultuar Deus, cultue, amém? Se não é, desliga o celular e vai assistir televisão. Se é para cultuar, cultue ao Senhor, amém? E à noite eu espero você aqui. Bom, mas vamos lá, deixa eu abrir aqui os meus rascunhos, porque hoje vai ser forte, amém? O profeta Samuca, eu esqueci de contar para você, mas da mesma forma que o Regis é usado pelo Espírito Santo, você também é, tá, meu amigo? Então você vai ouvir a palavra, você vai se alimentar dela, e no final você vai colocar aí uma canção que o Senhor colocar, que o Espírito Santo colocar na sua vida, amém? Em nome de Jesus Cristo. Bom, a palavra do Senhor nos conta uma história muito forte a respeito de Judá, né? E que palavra é essa? A palavra do Senhor fala que Judá, para quem não sabe, é um dos filhos de Jacó, no qual ele é um dos responsáveis por vender o seu irmão José como escravo para o Egito. E a Bíblia fala que logo após isso, o que ele faz? Ele se muda e vai morar em outra cidade. Quando ele vai morar em outra cidade, ali ele conhece uma esposa, ali ele começa uma vida, ali ele começa a prosperar naquele lugar que ele estava. Mas a Bíblia fala que ele teve 3 filhos, amém? O mais novo se chamava Selá, o do meio se chamava Onã, e o primogênito se chamava Er. Se o meu nome não se pronuncia Cefas, é Cefas mesmo sem acento, então eu vou pronunciar o como amém? Então, ele teve ele teve Onã e ele teve Selá. Quando ele estava com esses filhos e já estava numa idade para se casar, para dar a continuidade, né, da sua geração, da sua família, ele busca uma mulher, ele vai até uma moça, né, até então virgem, chamada Tamar. Essa Tamar, ele traz essa moça para sua casa, para essa moça, né, se casar com o seu filho primogênito e ali continuar a sua descendência. E eu só tenho algo a esclarecer para vocês, o quão importante era a descendência de Judá. Eu tenho quase certeza que todos aqui já ouviram falar do leão da tribo de Judá. Quando a Bíblia fala do leão da tribo de Judá, está se referindo a Jesus. Por quê? Porque Jesus é um descendente direto de Judá. Por quê? Porque tanto Maria, a sua mãe, né, dizemos assim, aquela que o Espírito Santo colocou a semente nela, tanto Maria quanto José, ambos vieram da descendência de Judá. Então os irmãos começam a entender a importância, né, da semente de Judá. Talvez nem mesmo ele sabia disso, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, não simplesmente para uma descendência prosseguir, mas para os propósitos celestiais de Deus continuarem, Judá era aquele que Deus escolheu para continuar uma obra tremenda na terra. Mas a Bíblia fala que esse era um endemoniado. A Bíblia fala que esse homem, ele simplesmente não tinha escrúpulos, ele não tinha temor, ele não honrava a Deus, e muito pelo contrário, a Bíblia fala que ele se encontrou aos olhos do Senhor de uma maneira má, uma maneira tão má, pastor Robson, ao ponto de a Bíblia falar, e Deus o matou.
Nossa, Cefas, mas no Bom Dia Espírito Santo eu já ouvi você falando que, foi inclusive na última sexta-feira, que Deus ele não veio destruir nada, Deus ele veio dar vida. Então, só não se coloque no meio dos caminhos do Senhor, que se você se colocar na frente de Deus, você vai se dar mal. Toda pessoa que se levanta contra Deus, e que de alguma forma ela possa impedir o agir de Deus de trabalhar na vida de alguém, isso é muito mal para essa pessoa. Deus tira ela do caminho, de um jeito ou de outro. Deus ele é amor? É, mas Deus ele é justiça. E sim, não escondo, a Bíblia fala, e Deus o matou. Agora, por que Deus o matou? O que fez que Deus olhasse para ele de uma forma tão horrenda? E o que foi que ele fez que foi tão horrendo aos olhos do Senhor para que chegasse a esse ponto? É muito simples. A palavra do Senhor fala que ele era uma pessoa no qual simplesmente ele não queria gerar, ele não queria dar posterioridade aos frutos de Judá. E por mais que ele pudesse fazer isso, aquilo que vinha sobre ele era algo maligno, que com certeza contaminaria toda uma geração. E Deus, assim diz a palavra dele, o decide matar. Logo, era um costume que, se um filho morresse, o outro irmão que via posterior dele, faria o quê? Assumiria a mulher, e o primeiro filho que nascesse deste irmão, não seria considerado dele, mas seria considerado a herança do filho do homem que morreu. Era um costume da época. Ou seja, Onã, é isso? Onã, ele assume então a mulher, e o pai dele diz para ele, ó, é o seguinte, você assume ela, o primeiro filho que você ter, vai ser da descendência de você vai continuar a descendência dele, e depois do primeiro filho, aí sim continua a sua descendência. Só que tem uma coisa, todo o poder da primogenitura, da bênção do filho, vai sobre o seu filho. Praticamente, ele não vai ser teu filho, ele vai ser o filho de ele, e você vai esquecer isso. Se ele não quiser te dar nada, ele não vai te dar nada, ele não vai ter obrigação nenhuma com você, ele vai ser o filho do seu irmão. Era o costume da época. Quando aquele jovem Onã, ele ouve aquilo, o que ele faz? Ele já não era tão endemoniado como seu irmão, mas ele decide também atrapalhar os planos de Deus para a descendência de Judá. Ele decide atrapalhar os planos de Deus para aquilo que aconteceria na história da humanidade. E o que ele faz? A Bíblia fala que toda vez que ele se deitava com Tamar, quando ele chegava no finalmente, todo mundo que sabe, de menores fecha os ouvidos, de maiores sabem, quando eles chegavam no finalmente, ele não deixava que a sua semente fosse até o útero da mulher, mas a Bíblia fala que ele deixava a semente cair no chão, para não dar uma geração que, segundo a Bíblia fala, seria a do seu irmão. Ele falou assim, olha só a mentalidade maligna, eu prefiro não ter filho, eu prefiro morrer não sendo pai, do que gerar um filho para o meu irmão. A única coisa que ele não entendeu, é que não se tratava simplesmente de um filho do seu irmão, mas se tratava de um propósito espiritual. E mais uma vez eu repito, em nome de Jesus Cristo, não atrapalhe os propósitos de Deus, não entre na frente dos propósitos de Deus, porque isso certamente não vai acabar bem para você, como não acabou para e agora, pastora Suzy, não ia acabar bem para Onã. Deus vê o que ele está fazendo, vê a maldade do seu coração,
E o que Deus faz? Mata ele também. Misericórdia, Cefas. Gente, estamos falando do mesmo Deus. O Deus de amor, de paz, de justiça. Esses dias aconteceu algo que eu falei para minha esposa assim, eu falei, tá vendo? Não adianta. As pessoas podem até se levantar contra nós. Você não precisa agir, você não precisa bater, você não precisa fazer nada. Só deixa na mão de Deus. Que se essas pessoas se levantarem contra você para impedir o propósito que Deus tem na sua vida, seja no seu prédio, seja na sua casa, seja no seu trabalho, vai dar ruim para essas pessoas. Porque não é por causa de nós, é por causa do plano dele. Se um dia eu me levantar aqui nessa igreja como pastor para atrapalhar o plano de Deus na vida da igreja, que o plano de Deus é um só: salvar vidas, salvar almas, arrebanhar o máximo de pessoas que ele puder para levar com ele para o céu. Se um dia eu me levantar para atrapalhar o que ele tem para fazer aqui, adivinha o que acontece comigo? Não se coloque na frente dos planos de Deus. E aí, Onã é morto também. Mas aí o que acontece? A Bíblia fala que agora Judá, ao invés de reconhecer a maldade dos seus filhos, ao invés de reconhecer aquilo que os seus filhos estavam fazendo de mal diante do Senhor, a Bíblia vai me falar, senhor Cauê, que ele coloca a culpa na Tamar. Essa mulher é uma amaldiçoada. Essa mulher, ela matou nossos filhos. É por causa dessa mulher. É por causa dessa mulher que os nossos filhos estão mortos agora. Então, em vez de ele reconhecer o problema dele, ele faz com que a maioria de nós fazemos. Colocamos a culpa em alguém. E aí o que a Bíblia fala? Fala que ele pega essa moça, manda ela de volta para a casa dela, como viúva, e diz para ela assim: olha, quando o meu filho crescer, tiver a idade de casamento, eu busco você de volta e você casa com ele. Mas o plano dele não era esse, porque ele já tinha colocado no seu coração que a culpa não era nos seus filhos, a culpa era daquela mulher que os seus filhos se casou. E já abro um parênteses aqui, né? Muitas vezes nós queremos empurrar a culpa para todo mundo. Colocamos a culpa na nossa igreja, colocamos a culpa no nosso pastor, colocamos a culpa na nossa esposa, colocamos a culpa no nosso marido, e esquecemos de olhar para nós mesmos, e fazemos uma autorreflexão de por que as coisas não acontecem em nossas vidas. Eu me lembro, olha, isso não é uma vez, não foram duas, não foram três, mas foram várias vezes, que eu chego para os casais novos, e eu falo para eles assim: olha, não é uma questão de ser crente, é uma questão de amar a Deus e seguir os seus princípios. Em vez de você ficar se abrasando com a sua namorada, case-se com ela, para que as maldições, e para que aquilo que possa prejudicar a sua vida não aconteça. E eu falo: evite as brechas, pare com isso, porque no final quem vai se dar mal é você. Eles ouvem? Não. Continua. E aí o que acontece? Um árduo trabalho depois, sobra para quem? Para os próprios pastores. Vão me separar. Dá vontade de pegar assim, eu não falei para você, Porque, e eu posso falar abertamente que é meu irmão, o Daniel, meu irmãozão, viveu uma vida profana antes de se entregar de verdade a Jesus. Aí quando conheceu o Pangaré, não era assim que chamavam ele? O apelido do meu irmão era Pangaré. O Daniel, o apóstolo Daniel, o apelido dele era Pangaré. Irmãos, o Daniel e a Patrícia comeram o pão que o lá de baixo amassou no casamento deles, até eles se estabilizarem. Foi treta, foi pancada, foi difícil, porque não ouviram os conselhos dos pais, porque não ouviram o conselho dos pastores. Agora o que eles fazem? Tem que segurar a bronca. Graças a Deus seguraram, e hoje, porque Deus é assim, você apanha,
mas depois ele faz você florescer, não está nada acabado para você, amém? E nem aquele também que casou certinho não vai ter nenhum problema, claro que vai, só que eu digo o seguinte, faça as coisas acontecerem da forma que Deus quer, isso vai te evitar muito problema. Então, Judá coloca a culpa na mulher. Então, quando simplesmente ele esquece Tamar lá, esquece Tamar, e Tamar percebe que aquilo que ele tinha prometido para ela agora é uma mentira, ele não vai cumprir coisa nenhuma, ele vai viver a vida dele, ele vai entregar o filho dele para outra mulher e acabou, ela vai morrer sorteirona na casa do pai. Então ela tem um plano ousado. Aqui eu peço a atenção dos irmãos, principalmente dos novos convertidos, que ela vai cometer algo terrível. Ela fala isso o seguinte, ela se veste de prostituta, ela coloca um véu, e esse véu, né, eu estava estudando, eu vi na novela e depois eu fui procurar também estudar, e era realmente o véu de quem fazia culto místico, ou seja, a pessoa não podia tirar o véu, era uma pessoa que ela fazia a oferenda, ela oferecia o sexo como oferenda ao seu Deus, era isso, só que ela não era isso, ela se fez disso, porque ela, de repente, a Bíblia fala que ela se coloca no lugar onde Judá passava, Judá, o pai, onde passava o sogro, ela se coloca no lugar onde ele passava, e ali, ele olha para ela, ele tem o desejo de se relacionar com ela, quando ele se aproxima dela, ele fala assim, ela fala, o que você vai me dar, para nós se relacionarmos, ele não sabia que ela era sua nora, ele não tinha ideia que era sua nora, né? Ele estava tão perdido na vida, o Judá, depois dele fazer o que ele fez com José, e depois dele se afastar do arraial do seu pai, enfim, ele estava perdido na vida, e aí o que ele faz? Ele se deita com essa mulher, quando ele se deita com a Tamar, a Bíblia fala que automaticamente, na mesma hora, ela engravida, e depois de 3 meses, mandam chamar ele, ei Judá, a sua mulher, a sua nora, que estava viúva, ela fez adultério, ela adulterou e agora ela está grávida, ele diz o seguinte, tira ela para fora da casa e vamos queimar ela. Quando ele chega lá para dar o veredito para queimar ela, ela fala assim, olha, fala para Judá, que eu sei quem me engravidou, a pessoa que me engravidou é esse cajado, é esse ser, é esses pertences, ó. É dessa pessoa aqui, ó, que me engravidou e deu para ele. De quem que era? Era dele mesmo. Ele mesmo tinha engravidado. Aí, imagine a cara de lata dele, né? É aquele casalzinho que a gente fala, vigia rapaz, você não tem nem estrutura para casar agora, daqui a pouco a menina aparece grávida, é a mesma cara de Judá, não sabia onde enfiar a cara, né? Imagina, quase ele se joga no fogo, eita, vai saber de lá que começou a festa São João, enfim, ele fica envergonhado. E aí a história continua, ela concebe, dá à luz, e acreditem em mim, é o que a Bíblia fala, dessa semente, por gerações e gerações, veio a descendência de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bom, contada a história aqui, agora vamos para a ministração. Eu acho que já contando a história, já foi a ministração, mas só vamos colocar alguns pontos que hoje eu estava estudando e o Senhor colocou na minha vida. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que o nome significa vigia. Vira para quem está do seu lado e fala, vigia. Fala assim para ele, ó, não entra na frente dos propósitos de Deus não. E sabe, Robson, a pessoa fala, não, eu fico na minha, não vou entrar na frente do propósito de Deus, mas ela entra na frente do propósito de Deus na vida dela.
ela atrapalha o que Deus tem para fazer na vida dela. Deus olha para ele e fala, mas menina, eu quero te usar, vou ter que bater em você. Não tem outra escolha, eu vou ter que puxar sua orelha. E aí, rapaz, o cara entra na vara santa de Jeová, apanha que nem o filho, que nem o... Meu Deus, apanha, e aí ele toma jeito na vida dele. Então vigia. E o segundo nome é Onã, né? Significa forte. Então vira para outra pessoa e fala, seja forte, seja forte. Bom, mas vamos lá. Agora nós vamos para as revelações. É por isso que eu disse que tem que prestar muita atenção na história e agora na revelação que o Senhor traz para nós. Em Oséias capítulo 3 diz assim, ó: então o Senhor me disse, vá outra vez, ame uma mulher amada do seu amigo. Portanto, em outras traduções, vá outra vez e ame uma prostituta, portanto uma adúltera, de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que olham para outros deuses e amam os bolos de uva. Então comprei para mim por 15 peças de prata, e por um homer e meio homer de cevada, e disse a ela, tu ficarás comigo muitos dias. O que a Bíblia está falando aqui? Presta atenção. Deus manda o profeta se casar com uma prostituta, essa prostituta representava o homem que a partir daquele momento amava mais o pecado do que a Deus. Preste atenção. Deus, o infinito Deus, ele chega para o profeta Oséias e diz para o profeta, profeta, é o seguinte, eu quero que você comece a entender o meu amor por Israel. Eu quero que você comece a entender o meu amor pelos meus filhos. Ah, tá, Senhor, então o que eu vou fazer, né? O profeta pensa que é só vida boa, né? Beleza, vou chegar diante de Israel e falar, ei, assim diz o Senhor. Aí ele está esperando isso, né? Nossa, eu vou chegar no sapatinho de fogo, vou chegar no giraia, vou chegar no manto, vou entregar o mistério. Fala, Deus. Aí Deus fala, eu falo, casa com uma prostituta. Que? Isso não é de Deus, não. Se é o André Baladão, o que ele fala, Anderson? Vocês não é crente, não. Você não é crente. Como é que é? Casa com uma prostituta. E você não vai só casar com ela, você vai amar ela, como eu amo os meus filhos de Israel. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. E a palavra do Senhor, a palavra não, mas o estudo, eu fui estudar, e eu fui procurar saber o que estava acontecendo aqui, para Deus falar, para ele casar com uma prostituta. Era o seguinte: Israel havia se corrompido de uma forma horrorosa diante de Deus. Israel agora começou a adorar Baal, e não simplesmente adorar Baal, não foi uma coincidência Deus mandar ele se casar com uma prostituta, mas Israel agora estava cultuando o Deus Baal, que também era considerado o Deus da fertilidade. Israel, entre tantos adjetivos que davam para ele, um deles ele era o Deus da fertilidade, ou seja, as pessoas viviam em plena prostituição, de manhã, de tarde, ao meio-dia, à noite, na madrugada, se prostituíam, com a desculpa de que nós estamos agradando o Deus Baal. O povo estava perdido, o povo estava perverso, o povo estava contaminado pelo pecado, mas a Bíblia fala que mesmo assim, Deus amava Israel. Deus amava a Israel. Deus tinha um plano para realizar em Israel. Deus tinha um propósito para realizar em Israel, mas agora o profeta fala, a Bíblia fala, que esse povo no qual Deus tinha um plano, estava completamente embriagado pelas paixões do mundo. E Deus fala para ele, eu quero que você faça algo que eles vão entender.
e para que todos que vierem depois de você, será em 2021, na Avenida Romanov, número 497, entenda o meu amor por vocês. Você vai se casar com uma prostituta, mas você não vai simplesmente se casar e passar o papel por ela. Você vai comprar ela e você vai amar ela. E quando você lê o livro de Oséias, você vai estar vendo que ele vai pedir para a mulher: olha, você vai esperar um pouco, você não vai se deitar com nenhum homem. Imagina, irmão, um homem pedindo para a esposa: não se deite com outro homem. E mesmo assim Deus mandou: fica com ela, porque agora nem mesmo você pode entender, mas lá na frente todo mundo vai entender o meu propósito sobre a humanidade. E a Bíblia fala que ele realmente se casa com essa prostituta, representando essa prostituta o mundo caído. A palavra do Senhor, ela vai nos dar mais expressões a respeito de prostituição. Muitos apóstolos, muitos profetas, muitas escrituras aqui vão nos dizer que quando Deus considera alguém prostituta, Ele está falando que o povo se desviou pelos seus pecados, não olham mais para Deus, não adoram mais a Deus, preferem adorar qualquer outro tipo de coisa, ao invés de adorar ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala simplesmente que o pecado é uma prostituição diante dos olhos do Senhor, porque você está contaminando. O que é uma prostituição? Você vende o seu corpo, a pessoa vende o seu corpo, ela está contaminando o corpo dela, que é santificado a Deus. E o que é o pecado? O pecado é aquilo que destrói o corpo, a alma e o espírito. Então Deus, Ele manda o profeta casar com a prostituta, como um recado. Agora eu quero que vocês entendam, como um recado profético que aconteceria nessa terra. Judá, a história de Judá manda um recado profético, a história de Oséias manda outro recado profético, porque a Bíblia é aquilo, entenda, toda a escritura é um reflexo do plano extraordinário de Deus. Então Judá se relacionando com uma prostituta era um recado dos céus. Oséias se relacionando com uma prostituta era um recado dos céus. Que recado é esse? A Bíblia fala, vamos terminar. A Bíblia fala que Deus olha para a terra e Ele não encontra um justo sequer. Ele não encontra Ele não encontra um justo sequer. Nenhum. E quando ela fala nenhum, não encontra um, nós estamos falando também de Maria. Ela não era justa, ela foi agraciada por Deus. Mulher, você é bendita entre todas as mulheres, você é agraciada por Deus, não é justa, porque a Bíblia fala que Deus olha para a terra e não encontra um justo sequer, porque todos os seres humanos haviam se corrompido pelo pecado. Presta atenção, que você vai entender agora o que essas mensagens trouxeram para nós. A Bíblia vai me ensinar que Jesus é o noivo, e que eu e você somos a noiva de Cristo. Nós somos noiva de Cristo. O Espírito Santo, Ele está aqui hoje, aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui conosco, não é apenas para dançar, não é apenas para passear, não é apenas para massagear o nosso ego, mas o Espírito Santo está aqui hoje, nesta manhã, para nos tirar aquilo que não presta, para limpar as nossas vestes, para colocar um anel no nosso dedo, para colocar novas vestes, para que um dia possamos se encontrar com o nosso amado noivo Jesus. O
Espírito Santo não está aqui a passeio, Ele não veio brincar, Ele não veio simplesmente fazer algo espetacular para todo mundo ficar admirado, não. O Espírito Santo está aqui para nos preparar para o dia que nenhum homem pode deter, que nenhuma treva pode deter, que nenhum anjo pode deter. E que dia é esse? O dia da volta do Senhor. O Espírito do Senhor está aqui para nos limpar. Mas sabe, quando eu estava estudando, meu querido Robson, tem uma palavra forte aqui, nós vamos chegar nela, na revelação final. Então o que o Senhor faz? Obrigado, Espírito Santo. O que o Senhor faz então? Ele olha para a terra e não vê nenhum justo sequer. E por várias vezes você vai ler na palavra do Senhor, que a noiva de Cristo, a noiva do Senhor, a igreja de Deus se prostituiu com o mundo. Quando a Bíblia fala de prostituição, ela está falando de um relacionamento que não é com Deus. Ela está falando de algo que Deus abomina. Eu quero que você imagine algo. Presta atenção. Vamos lá primeiro, Judá, quando ele percebe que ele tinha caído com a sua nora, ele fala: meu Deus, eu fui muito pior do que você. Em outras traduções, meu Deus, como eu fui um imprestável, como eu fui um infeliz, como eu pude fazer isso com você, minha nora. Olha o que eu obriguei você a fazer por causa da minha imbecilidade. Se você pega Oséias, olha o que Oséias fala para a mulher dele: olha, fique aqui em casa, não se deite com outro homem, pelo amor do Espírito Santo. Quem pode viver de uma maneira dessa? Ninguém. Imagine você chegar na sua casa e falar para a tua mulher: não se deite, ou falar para o teu macho: hoje você não vai sair não, tá bom? Vamos combinar assim? Que negócio é esse? Impossível de se viver assim. Mas Deus estava mostrando o amor dele por nós. Porque o amor dele por nós? Porque todas as vezes que nós negociamos o nosso relacionamento com Deus, nós estamos traindo a Ele com as nossas vontades, paixões e aquilo que não agrada ao Senhor. O que eu tenho mais visto nesses dias de hoje, infelizmente, não falo com alegria, eu falo com temor, é pessoas perdendo o temor a Deus, fazendo tudo aquilo que não presta, como se fosse as coisas mais naturais do mundo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus olha para você no seu relacionamento, Deus olha para você na sua casa, Deus olha para você como você trata seus filhos, Deus olha para você quando ninguém está olhando, Deus sabe quais são as suas atitudes. Mas o homem está perdendo o temor a Deus. O homem tinha perdido completamente o temor a Deus diante de Oséias, no livro de Oséias. E Deus, ele olha para a terra e não vê um justo sequer. Quando Judá, quando Oséias fazem a mesma coisa, não tem nenhum justo. Não tem nenhum justo. Mas a descendência precisa continuar. E não queria engravidar a sua mulher porque era um profano, Deus o matou. Onã jogava a semente na terra para não estender a geração, Deus o matou. E agora? Agora a mulher precisou, como uma prostituta, se vestir para o seu sogro se deitar com ela. Isso era profético. Oséias precisava se deitar com uma prostituta. Isso era profético, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo não vendo um justo sequer, escolheu uma mulher, colocou a semente nessa mulher, gerada pelo Espírito Santo do Senhor, e através dessa semente, e não é qualquer semente não, tá? Não é qualquer mulher não, é da descendência de Judá. Jesus nasce, e presta atenção, se ele era perverso diante do Senhor, se Onã, a palavra agora é para Onã,
deixava a semente cair para que não pudesse haver uma continuidade da obra do Senhor, agora Jesus Cristo, Filho de Deus, está na terra, uma terra considerada prostituta diante do Senhor. Quem pegou a revelação? Considerada prostituta, por quê? Porque estava pecando deliberadamente contra Deus. Mesmo assim, o Senhor resolve amar esta prostituta. Envia o seu filho. E agora Onã, que para não dar uma geração a Judá, que posteriormente seria de Jesus, prefere jogar semente na terra. Agora Jesus, ele não somente se entrega para a sua amada noiva, mas ele decide morrer por ela. Se não queria, jogava a semente na terra para não gerar uma herança para Judá, que hoje nós estamos falando que é uma herança para o próprio Deus. Agora Jesus, além dele vir nessa terra imunda e prostituta, além dele ser tocado por nossas mãos imundas, além por ele ser humilhado por soldados endemoniados, além dele ser esculachado por pessoas sem crápulas, além dele ser simplesmente chicoteado por mãos imundas e prostitutas do homem, ele decide morrer por nós. Ninguém tirou a vida dele, ele a entregou por nós, na cruz do Calvário. Agora vem a melhor parte. Antes de Jesus, o primeiro era um lazarento, o segundo, eu vou focar nele agora. O segundo era aquele que jogava a semente para morrer. Ele jogava a semente para morrer, para que não pudesse ter vida, e Jesus preferiu tirar a sua vida, para que através da sua vida, uma multidão de pessoas pudesse nascer nele, glorificar a nele, e através dele ter novas vestes. E sabe o que o Senhor me falou quando eu estava estudando essa palavra? Sim, existem decretos, existem sementes de morte no teu casamento, existem sementes de morte na tua vida financeira, existem sementes de morte na tua vida espiritual, mas Jesus na cruz do Calvário, Ele destruiu essas sementes de morte, e agora a semente que Ele coloca na sua vida é vida, e vida com abundância. Arabaciande candarabaxeira abafá, se ande queiraba, se anderebaçá. Toda semente de morte que era para você, por causa daquilo que quando Deus olhou, Ele não viu um justo sequer. Agora, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do seu Filho unigênito derramado sobre a sua vida, e aquilo que era para ser uma condenação, passa a ser uma absorção, porque agora você é lavado, remido, justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Raíssa, jogava a semente para morrer, o outro se entregou à morte, para que a semente de Deus pudesse hoje estar plantada em nossos corações. E a semente do Senhor somos nós, o Espírito do Senhor. E é como diria, aquela canção, Ele colocou um anel em nosso dedo, tirou as nossas vestes de imundícias, tirou as nossas vestes de choro e colocou vestes de alegria. É como se Oséias pegasse aquela prostituta lá, mudasse ela. Agora, o que Deus fez, Oséias não podia fazer, porque, irmã Cida, Oséias podia mudar a veste dela, Moisés podia colocar um anel no dedo dela, Oséias podia dar até um banho perfumado dela, mas Oséias não ia conseguir mudar o coração dela. Mas Jesus não.
Jesus, ele coloca um anel no seu dedo, Jesus coloca uma roupa em você, Jesus te dá um banho, mas agora Jesus começa a mudar você aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aquele coração que era voltado contra Deus, agora é um coração que começa a ser voltado para Deus. Era um coração voltado contra Deus, mas quando Jesus entra, o seu coração começa a ser voltado para Deus. Então você não liga mais para o que as pessoas falam de você, para o que as pessoas olham para você. Você não liga mais, porque agora você fala: o meu amado, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Somente no sangue de Jesus nós conseguimos ser uma nova pessoa. Por isso que eu glorifico e exalto a Jesus pela vida de cada um de vocês aqui. O casalzinho fica meio tenso, mas Stefan, a gente tá pisando na bola. Irmão, respira. Você tem uma chance ainda de fazer de novo. Você tem uma chance de ser lavado pelo Espírito Santo. Você tem uma chance de continuar aquilo que Deus começou nessa terra. Porque o inimigo é como o inimigo é como Onã. E olha o que a Bíblia fala, Karina, o nome de Onã, forte. Ele vem forte para destruir a sua semente. Ele vem forte para destruir a sua geração. Ele vem forte para destruir os seus sonhos. Ele vem forte para tentar destruir a sua vida. Mas a palavra do Senhor vai me falar lá nos capítulos de João, nas cartas de João, que aquele que está em nós é mais poderoso, é mais forte, é maior do que aquele que está no mundo. Aqui não é uma palavra de julgamento, aqui é uma palavra de salvação. Você pode levantar a sua mão e dizer: Jesus, obrigado pela tua salvação. E o Senhor a todo dia, é como Oséias falava, obrigado Espírito Santo, o Senhor é demais. É como Oséias falava para aquela mulher: hoje você não vai sair para se prostituir, hoje você vai ficar em casa. É o Espírito Santo falando conosco: hoje você não vai fazer isso, hoje você não vai fazer aquilo, hoje você vai ficar com a sua boca fechada, hoje você vai dar glória a Deus na sua casa, hoje você vai profetizar sobre os seus filhos, hoje você vai parar de fazer isso, hoje você vai parar de fazer aquilo, hoje você vai glorificar o nome de Jesus Cristo. Hoje eu estou mudando a tua vida, estou tirando as suas vestes de prostituição, estou colocando vestes novas, estou colocando um anel no seu dedo para todo mundo saber que você não é mais prostituta desse mundo, mas você é noiva do amado de nossas almas. Se o inimigo vem forte, aquele que está em você é muito mais forte do que ele. Agindo Deus, quem impedirá? Só a noiva se coloque de pé em nome de Jesus. Xarabaciandefai. Você é demais. Espírito Santo é demais, não é, Samuca? Tudo está pronto. E todo dia é dia do profeta Oséias falar para nós, pastora Brenda: hoje você não vai fazer isso, hoje você não vai fazer aquilo, hoje você não vai fazer isso. Quem é esse profeta? Quem ele representa? O Espírito Santo em nossas vidas. Ele representa o Espírito Santo. Eu vou orar por você, claro que eu vou, mas agora eu quero que você ore por você. Se você sentir, primeiro nós vamos se limpar. Sabe aquela coisinha que pra gente não tem nada a ver? Tem. Então você vai se limpar agora, através do sangue de Jesus. Quem vai me ajudar, Cefas? É o Espírito Santo. Como o profeta falava para a prostituta, o Espírito Santo vai falar com a noiva agora. Ei! E depois que você sentir o seu coração explodindo, depois que as lágrimas vierem nos seus olhos,
Então você vai começar a bendizer a Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fale com Jesus agora. É você, igreja, não sou eu. Eu oro por mim, você ora por você. Fale com Jesus agora, porque o Espírito Santo está aí. Vamos. Se você deseja se encontrar com o seu mestre hoje, é hoje. É hoje que ele põe as coisas no lugar. É hoje que ele tira essas vestes que já faziam parte do seu coração. Mas hoje o poder que é no nome de Jesus Cristo estará purificando a sua alma. Xarabassi anderebassai. Olha quem vem lá. O Espírito Santo está descendo sobre essa igreja. Mas Ele não está vindo para passear. Ele está vindo para transformar o coração daquele que está abrindo o coração. Ah, meu irmão, hoje é dia de deixar as coisinhas, hoje é dia de deixar os contatinhos, hoje é dia de deixar os pecadinhos, hoje é dia de ouvir o Espírito Santo dizendo: vem, noiva minha, vem, noiva minha, eu vou te limpar, eu vou te purificar, e a partir disso, mudarei a sua história, mudarei a sua família, mudarei a sua vida, mudarei a tua casa. Fale com Ele. Não te deixarei no dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Esse é o momento de adorar a Deus agora. Agradeça a Ele, noiva. Você não tem mais vestes de prostituição. As sementes que foram lançadas de morte na sua vida hoje estão ressuscitando, porque Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é Yeshua. Yeshua. Yeshua, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Abrace a tua esposa agora, abrace teu amigo, abrace a tua amiga, abrace, 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 porque agora nós não fazemos mais parte da prostituta, nós somos lavados, remidos e justificados pelo sangue de Jesus. Abrace a noiva, abrace a noiva, não somos mais prostitutas do reino espiritual. Nós somos descendência. Ore, ore, ore. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Você não faz mais parte de uma semente corruptível, você faz parte da semente incorruptível. Receba isso na sua casa, na tua família, na tua vida. Você faz parte
do reino de Deus. Você faz parte da descendência de Jesus, o leão da tribo de Judá. Aplauda ao Senhor bem forte.